Olá, pessoas amadas, iluminadas, abençoadas. É um prazer recebê-las nesse meu espaço, nesse meu templo sagrado, esse cenário que eu faço muita questão de vir gravar meus vídeos aqui para vocês no canal do YouTube, na Plenitude do Ser. São energias que me trazem muita harmonia, me trazem uma sensação de serenidade, de paz muito grande. E a gente vai precisar disso nesse próximo mês, já que mês de outubro se finir, mês de novembro está aí, batendo na nossa porta, com um momento mega intenso que é o eclipse lunar total no signo de Touro, que acontece dia 8 de novembro, às 8 horas com 2 minutos, horário de Brasília, e eu vim contar para vocês com detalhes o que vai se passar durante essas energias desse eclipse. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Se você está chegando agora no canal, é Andréa Cristina, ou Cris, terapeuta holística, quântica, transpessoal. Eu sou formada em psicologia transpessoal, dou aulas de meditação de forma individual, grupal e para ambientes empresariais. Trabalho também com a linha dos orixás, ervas de poder, e com astrologia. O meu objetivo e o propósito desse canal é ajudar você, se assim você desejar, a se transformar na sua melhor versão. E se você curtir esse assunto, se te fizer diferença, te ajudar no seu processo, gente, curta o vídeo. Não custa nada, coloca o dedinho aí, dá uma curtida, porque tá me ajudando. E é a forma que a gente tem que trocar de energia. Porque afinal de contas eu venho aqui com muito amor, com muito carinho, gravar os vídeos para vocês. Esses vídeos não tem propaganda, eles são totalmente gratuitos, você não tem que pagar nada. Então a forma de você trocar comigo é curtindo e se inscrevendo no canal, se assim você sentir, se você conectar com a minha energia. Deixa seus comentários aqui, que eu leio seus comentários, eu respondo. E se você quiser atendimentos comigo de qualquer lugar desse planeta, de qualquer dimensão, você me busca. Deixa nos comentários aqui abaixo ou manda sua mensagem lá pro meu Instagram, que é @plenitude do ser. É uma menininha, não é o meu rosto, é uma menininha sentada meditando. Inclusive tem aqui no meu canal do YouTube tem a logomarca, que é a mesma do meu Instagram. Mas vamos lá para o que interessa. Acho que eu já cansei de deletar vídeos aqui, hoje não está sendo um momento muito fácil para mim. Eu já tô com essas energias trabalhando. Eu tenho a lua em Escorpião, então o meu mundo emocional tá de uma forma assim, vocês não têm noção. Mas eu vou centrar, vou me focar e vou fazer esse vídeo até o final para vocês dessa vez. Vai sair. Então o eclipse, ele acontece dia 8/11 de 2022, às 8 horas com 2 minutos. E a sombra dele vai passar na Ásia, Estados Unidos, Oceano Pacífico, acho que na Rússia, em algumas cidades da Europa, se eu não me engano, e na América Latina, se eu não me engano, acho que México, não tenho muita certeza, mas Oceania, Austrália, Estados Unidos e Ásia, esse eu tenho certeza que vai passar. E onde passa a sombra, os efeitos são muito mais preponderantes e muito mais fulminantes, são muito mais impactantes. Só que a nível coletivo, todo mundo vai sentir esse eclipse. E vai depender, o impacto a nível individual vai depender muito como as energias dos eclipses estão conversando com a sua carta natal. Por isso é muito importante você olhar para a sua carta natal, porque a energia da Lua está no grau 16, o Urano está no grau 16, uma conjunção partil. Para muitos astrólogos, esse eclipse está sendo considerado muito mais impactante do que foi o eclipse solar parcial no signo de Escorpião. Aquele eclipse, se você não assistiu o meu vídeo, assista. Tem 2 vídeos aqui no canal. É muito importante você saber o que pediu, né? Porque é uma energia de transformação, de morte e renascimento, aquele eclipse. E agora esse lunar está falando muito mais do nosso mundo emocional. Está falando para a gente se dar conta de certos processos
que a gente tem que culminar, até porque dia 30 de abril de 2022 nós tivemos um eclipse solar acontecendo no signo de Touro, então foi uma lua nova e no prazo de 6 meses, que é uma curta duração dos efeitos dos eclipses, né, tem na nossa vida, nesse curto espaço de tempo, questões foram se desenvolvendo e agora tem essa culminação, que é nessa lua cheia, que é um eclipse. Então, daqui 6 meses a gente vai viver processos, que é o curto período, né, que as lunações têm feito na nossa vida, um eclipse também, para a astrologia moderna, só que pela astrologia clássica, tradicional, Ptolomeu, ele enfatizava, ele pontuava que os eclipses, o de Sol, o quanto durasse a minutagem dele, quantos minutos ele durava no céu, é a quantidade de anos. E um lunar, o quanto de minutos durava no céu é a quantidade de meses. E outros astrólogos pontuam também que é de categoria para categoria. Se for um eclipse, esse é um lunar total, então a duração dos efeitos desse eclipse na nossa vida é até o próximo eclipse lunar total. Então tem curto, médio e longo prazo para a gente se dar conta de algo do nosso mundo emocional que a gente tem que culminar, que a gente tem que encerrar, a gente tem que fechar um capítulo para o novo capítulo iniciar. E a Lua conjunto ao Touro, a Lua fala dos nossos estados anímicos, das nossas emoções, do nosso passado. A Lua é Yin, feminina, na energia de Touro, que é Yin, feminina, mas é uma energia fixa. E a Lua aí no signo de Touro está falando muito de uma necessidade de estabilidade financeira e uma estabilidade emocional. Então essas questões vão vir à tona, porque a regente é a Vênus, a regente está em Escorpião. A Vênus em Escorpião fala muito de intensidade das relações, fala muito das relações kármicas, relações de certa forma, porque o Escorpião é um signo kármico, e a Vênus pode estar falando, né, se dar conta de muitos padrões de relações que a gente estava experienciando, padrões tóxicos, padrões manipulativos, padrões de controle e padrões que a gente estava na dependência financeira do outro. Então, como o Sol é a nossa consciência, o nosso eu sou, a energia Yang vai refletir essa luz na Lua, que é o nosso inconsciente, a gente vai se dar conta desses padrões, a gente vai se dar conta desses esquemas, dessas relações que estavam se perpetuando na nossa vida, dessa carga emocional que a gente estava carregando e que nesse momento a gente precisa romper com esse tipo de padrão, a gente precisa romper com esse tipo de esquema e vai vir de uma forma ou outra, não tem como. O nó do norte ali está pedindo para você assimilar novas experiências, está pedindo para você viver novas experiências. E são experiências, se as relações que você viveu até esse momento são esse tipo de relações de dependência, são relações tóxicas, manipulativas, relações que de certa forma te desvaloriza, então chegou o momento de você se dar conta disso e fazer um câmbio radical na sua vida. É isso que esse eclipse lunar em Touro está pontuando para todo mundo. E claro, vai ter uma diferença conforme você tiver planetinhas aí no signo de Escorpião. Se você tiver ele em ângulos da sua carta natal, você com certeza vai receber um impacto duplo em cima do que vai se passar na sua vida. E além disso, os luminares, eles vão estar em quadratura, vai ter esse momento desse eclipse vai ter uma quadratura T no céu, com Saturno em Aquário. E Saturno é aquele que fala de condicionamentos sociais, Saturno fala das estruturas, Saturno fala de cristalizações, então de certa forma, com Urano, vai pedir para romper esses condicionamentos, vai pedir para romper essas estruturas cristalizadas na sua vida, esses moldes, né,
de certa forma, como a lua é do passado, a lua fala da nossa infância, talvez seja aquilo que para você era exemplo de relações afetivas. Então você tem esse molde na sua vida e você está repetindo esse padrão. Então esse eclipse traz a luz da sua consciência para romper. E não é só questões referentes a relações afetivas. A Vênus fala muito de valores. Tem a ver também com questões dos seus próprios valores, da forma como você se valoriza. Então é muito da relação consigo mesmo, da relação que você se mantém com você. Se você se dá valor, se você se coloca no primeiro andar ali da prateleira, se você dentro de uma relação não está se submetendo, né? Se você está colocando o seu limite ali, se você está se posicionando dentro dessa relação, porque muito pode estar mostrando o quanto madura, né, você e a maturidade que você alcançou até esse momento e o quanto responsável por essas relações que você viveu e por estar atraindo esse tipo de relações ainda para sua vida. E porque a partir do momento que a gente tem uma relação saudável com a gente atrai relações saudáveis. Se a gente se coloca em primeiro lugar, a gente vai atrair pessoas, de certa forma, também estão se colocando em primeiro lugar e, de certa forma, não é metade da laranja, cada um é uma laranja inteira e não vai ter essa dependência um do outro, emocional e financeira. Pede muito para se dar conta dessas tuas dependências, porque o eixo touro-escorpião, o eixo touro, fala muito dos meus recursos, fala muito do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho e fala muito dos meus apegos. O eixo escorpião, o signo de escorpião, fala muito do dinheiro que eu estou compartilhando com o outro, fala muito do processo da sombra, fala muito das nossas dívidas, né? Daquilo que às vezes dos empréstimos que a gente faz a nível financeiro, e fala muito das heranças. Então, é para você se dar conta também de que tipo de substância alquímica e psíquica que você vem acumulando durante todos esses anos da sua vida. Então, é se dar conta dessas cargas emocionais e ancestrais que você está perpetuando na sua vida. É o momento de encerrar isso, é o momento de fechar esse ciclo, para um novo ciclo abrir na sua vida. É para perceber a sua quintessência. É o momento da gente se dar conta que agora não é mais o ter, e sim o ser. A lua ali está pedindo para romper com esses padrões condicionados na forma como você tinha das relações e na forma como você se colocava dentro dessas relações. Está falando muito do seu investimento emocional, né? O quanto você está investindo dentro dessas relações e também na questão, vamos sair um pouco dessa seara da relação, mas vamos falando também de trabalho. O quanto você está se dedicando a um trabalho que na verdade você não está tendo retorno. O quanto você está se dedicando a uma carreira que não está trazendo felicidade, que não está trazendo prazer na sua vida. Você não desfruta daquilo que você faz, você não faz com prazer. Você não faz sentindo que aquilo ali não é um esforço, né? Você faz sentindo que aquilo ali é um esforço. E aí, às vezes, te causa muita frustração. Eu vou dar um exemplo meu. O que eu faço aqui, eu faço com muito prazer, eu faço com muito amor. Isso aqui pra mim não é trabalho. Isso aqui pra mim, gente, quando eu faço um mapa, quando eu ajudo as pessoas com as terapias, eu me sinto muito realizada. Então é o momento de você perceber aonde você vai, de certa forma, onde você está colocando teu sentido de realização, onde você está percebendo que você é realmente valioso ou valiosa, né? Seja em relações, seja no trabalho, seja com aquilo que você escolheu da sua profissão, no ambiente de trabalho, sendo valorizada pelo seu chefe,
pelos seus gestores. Então a gente tem que tomar consciência disso, porque é uma energia de a gente romper com isso. E às vezes pode vir com dor, porque se você não, de certa forma, não se dá conta disso, você vai meter os pés pelas mãos. Então você tem que ficar muito consciente e não tomar nenhuma decisão definitiva agora. Por mais que você se dá conta de certas questões, o momento de tomar essas decisões, de fazer essas escolhas, é depois dessas energias do portal, do eclipse, porque se encerra ali no dia 23 de novembro, quando a gente vai ter a lua nova no signo do Sagitário. Inclusive, é o dia que Júpiter volta ao seu movimento direto. Então, essa lua cheia em Escorpião fala pra gente também ver nossas dívidas kármicas. Porque às vezes a gente está dentro de uma relação, vivendo ali vivendo certas situações, porque a gente fez um pacto, né? E esse pacto está sendo honrado mesmo nessa encarnação. Porque pode ser que essas relações que você esteja vivenciando são relações de outras vidas. Mas tudo tem um fim, até esse tipo de relações. Então é o momento da gente finalizar e cada um seguir seu caminho, cada um seguir seu rumo. E o que mais que eu tenho para falar aqui? E Mercúrio, como está no signo de Escorpião, Mercúrio é a nossa mente, Mercúrio é a mente prática. Então a gente vai ter uma mente mais profunda, um escrutínio, né? Uma mente mais escrutínea para perceber o preto no branco. A gente não vai ter como fugir disso. A gente vai encarar de frente esses tipos de comportamento, esse tipo de atitude que a gente está mantendo na nossa vida, esse tipo de relação que a gente está mantendo, que a gente está vivenciando e que a gente está experienciando. A gente vai ter uma mente muito investigativa e essa mente vai ajudar a gente a nos transformar e a sair desses padrões e desses condicionamentos, dessas estruturas que a gente estava até agora mantendo na nossa vida. E além disso, esse eclipse lunar, além para a gente se dar conta desse investimento emocional nessas questões, é o investimento, perceber também o investimento a nível da nossa saúde financeira. Então, para perceber os nossos valores na questão do que a gente está gastando, tá? O nosso consumo, porque Touro fala muito, Urano em Touro fala muito de um consumo mais consciente, de um consumo mais que contribua com Gaia, um consumo mais ecológico. Então a gente vai perceber que realmente vale a pena a gente estar gastando nosso dinheiro, que a gente vale a pena estar investindo, até porque a nível coletivo, essa lua pode detonar uma crise no abastecimento de alimentos, uma crise energética, pode vir apagões. Na Europa vai passar por uma crise no sistema deles lá, uma crise energética muito grande, uma crise financeira, porque os mercados financeiros estão muito oscilantes, os juros estão muito alto, né? Os bancos centrais aí estão tentando equilibrar isso, mas está delicado. Inclusive, eu pontuei no outro vídeo que os Estados Unidos está com uma dívida de 31 bilhões de dólares, uma dívida interna. Se for juntar com as dívidas familiares, com as dívidas de empresas e as dívidas estatais, chegam a mais de 92 bilhões de dólares. Eles vão sim passar por uma crise mega intensa. Então a gente tem que estar percebendo os nossos investimentos, sim, a gente está percebendo a nossa liquidez, né? Se você está preparado para essa crise que possivelmente venha, não é uma questão se vai vir uma crise, é uma questão de quando ela vai vir. Essa é
a questão principal. Quando vai vir? Então você tem que estar preparado para isso, porque pessoas preparadas, elas estão muito mais aptas para lidar com as situações e saber ter soluções ali, cartas na manga para administrar isso. Por isso é muito importante a gente estar mais focado no nosso processo, muito mais centrado, buscando momentos de interiorização, fazendo nossa meditação e cuidando da nossa vida e não ficando olhando para a grama do vizinho que está se passando na vida dele. Olhe para a sua vida, perceba os seus processos, perceba aquilo que, de certa forma, essas energias dos eclipses está pedindo para você fechar, está pedindo para algo, pedindo uma mudança radical na sua vida. E a Lua, conjunto Urano, é uma Lua com intensa carga emocional. E é uma intensa carga emocional ancestral. Então a gente precisa fazer decantar essas energias, fazer muita limpeza, ir para a natureza. Inclusive a energia de Escorpião, ele rege os órgãos sexuais. Então eu indico para você ir para a natureza, tomar muito banho de cachoeira ou ir para uma praia, tomar banho de mar e fazer uma limpeza nos seus chakras, no chakra básico, no chakra raiz, esse é o chakra sexual. E normalmente todas aquelas relações que a gente manteve, a gente está ligado a fios. E esses fios, de certa forma, já estão podres, já estão apodrecidos. E a gente precisa cortar essas ligações, porque a gente, muitas vezes, muitas pessoas ficam recebendo carga dos seus antigos parceiros por meio desses fios que ainda continuam ligados por mágoas, por ressentimentos, né, por essas emoções negativas, porque você está alimentando isso. Então, de certa forma, é um momento de se dar conta disso e é um momento de fazer um corte radical até nos fios, para você não ter nenhum tipo de ligação com esse tipo de energias. Então vá para a Mãe Natureza, senta na terra, faça uma meditação e peça a energia de Nanamburuque, peça que venha decantar, depurar, purificar o seu chakra raiz, o seu chakra sexual, tá? E também a nível do plexo solar, porque aqui a gente tem os fios que é ligada às nossas emoções, né? Raiva. Então pede também para fazer essa purificação, tomar banho de sal grosso, depois passar a energia da arruda, do alecrim, enfim, tem um monte de ervas indicadas para isso. Que mais que eu tenho que pontuar para vocês? Nós temos, eu pontuei para vocês que essa energia do eclipse está com uma quadratura no céu, com Saturno, os luminares estão, o Sol e a Lua estão em quadratura com Saturno no signo de Aquário. E Saturno rege a estrutura, Saturno rege o estabelecido, Saturno é Cronos, Saturno é aquele que passa a fatura, Saturno fala de cristalização e Saturno fala de condicionamentos. Então está pedindo para a gente realmente romper com certos condicionamentos, romper com certos esquemas e padrões de comportamentos e atitude referente à forma como a gente está se relacionando com o outro, porque assim a gente só consegue também enxergar a nossa sombra dentro das relações. E a Vênus está em Escorpião, vai mostrar muito também uma parte sua que, de certa forma, até então você não se deu conta e você está projetando no outro. Então é um momento ideal para ver as nossas projeções e para ver aquilo que você não tem que alimentar mais, aquilo que de certa forma você está se intoxicando com isso, está causando processo de somatização no seu corpo, porque touro tem a ver com o nosso corpo físico e de certa forma o escorpião tem a ver com o nosso corpo psíquico. Então é um se dar conta dessas energias, dessas substâncias que precisam ser, de certa forma,
transformadas e alquimizadas, transformar o chumbo em ouro. Então, transformar ressentimentos, mágoas, frustrações, arrependimentos, aceitando isso daí que aconteceu na sua vida ou que está se passando e se libertando disso, agradecendo porque as pessoas que de certa forma foram professores, pessoas que foram que a gente se relacionou, são nossos professores, são nossos mestres e de certa forma nos ajudam a nos transformar, a nos melhorar na nossa nos tornar a nossa melhor versão. E é mais ou menos isso que essas energias da Vênus em Escorpião tá pedindo, para a gente perceber essa substância psíquica que a gente está imantada, e em Touro a substância física que a gente está de certa forma assimilando no nosso corpo. A gente precisa desintoxicar para não somatizar mais, para não somatizar dores, para se libertar de apegos, de possessões e de dependências, até porque é um momento de cura, porque nós temos a Vênus fazendo um trígono para Júpiter e para Netuno. Então o momento também, como eu disse, de olhar para o outro e perceber que ele foi uma pessoa que te ajudou quando você saiu dessa relação, você mudou radicalmente. Então ele te ajudou a se transformar numa nova pessoa, de certa forma. Então tem empatia também pelo outro, porque tudo que a gente passa é aprendizado, tudo que a gente passa é para crescimento. E às vezes o crescimento é necessário a gente fechar ciclos. Então essa lua cheia no signo de Touro está pedindo para a gente fechar um ciclo muito importante e fechar, de certa forma, de se libertar de todas essas cargas emocionais e ancestrais que a gente carregou. E que mais que eu queria pontuar aqui? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Lembrando que as pessoas vão ser mais impactadas são aquelas pessoas que têm ênfase no signo de Escorpião e Touro, os luminares, Sol e a Lua. Tiver ângulos da sua carta nos signos fixos, que são Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Se você tiver planetinhas também em signos fixos entre o grau 10 e o grau 21, você também vai ser mais impactado. E lembrando sempre que é se dar conta do seu mundo emocional, de revisar aqui internamente essas questões que você está carregando, esses sentimentos, essas emoções, de certa forma também apegos, obsessões, e fazer esse corte radical e romper com todo tipo de esquema que não faz você ser quem você é, porque o Urano pede o original, o Urano pede o criativo, viver novas relações, de certa forma, com mais criatividade, com mais originalidade, saindo desses condicionamentos, saindo desses apegos e desses padrões que você está repetindo tanto de relações na sua vida. Buscar pelo seu alto valor e buscar por sua mais-valia, saber o que vale a pena, né? O seu investimento emocional e do seu tempo precioso nisso também. E então a gente vai viver muitas tempestades ainda, a gente vai estar com essa carga de eletricidade, a gente pode estar sentindo muitos espasmos no nosso corpo, né? Fisicamente, a gente pode estar muito tendo ou a baixa de energia para alguns, ou sentindo a energia assim muito mais intensa. Eu acho que é muito mais intensa por Urano estar ali, ativando a Lua, emanando suas energias elétricas e tempestivas. Então o nosso mundo emocional vai estar
uma intensa tempestade, uma intensa reverberando tudo de todo o nosso passado, de toda essa carga que está aqui acumulada, pronto para explodir. Então mantenha calma, busque esse momento de introspecção, de serenidade, e vai passar, tudo passa. Então fique atento a esse portal, fique atento a essas energias que estão reverberando e saia do piloto automático. Então era isso, pessoal, fiquem bem, gratidão, curta o vídeo, se inscreva no canal, se desejar atendimentos, me busque, vou ter o maior prazer de te atender. E se quiser ver o que vai se passar na sua vida, com todos os detalhes, eu faço a leitura aí das energias do eclipse, na sua carta natal também. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, até a próxima semana. Tchau, tchau!